Capítulo 22. Thor estava sentado no fundo do barco, alinhado com os outros sobre os longos barcos de madeira, ambas as mãos sobre o remo de madeira grossa, enquanto remava. Kron estava sentado aos seus pés. Thor suava sob o sol, como já ocorria há dias, e respirava ofegante. Ele se perguntava se tudo isso nunca teria fim. A viagem parecia infindável. A princípio, o barco tinha sido impulsado pelas velas. No entanto, o vento tinha parado de soprar de repente, e todos os rapazes a bordo do navio tinham recebido a tarefa de remar. Thor ficou lá, em algum lugar no meio do barco longo e estreito. Risse estava atrás dele, O'Connor à sua frente. Thor se perguntava quanto mais dessa situação eles poderiam suportar. Ele nunca havia se envolvido em um trabalho tão duro por tanto tempo, e todos os músculos de seu corpo tremiam. Seus ombros, punhos, antebraço, bíceps, costas, pescoço e até suas coxas. Parecia que todos eles falhariam em qualquer momento. Suas mãos tremiam e as palmas estavam em carne viva. Alguns dos outros membros da legião já tinham colapsado, exaustos. Essa ilha, qualquer que fosse, parecia estar do outro lado do mundo. Ele rezava pedindo pelo vento. Eles tinham apenas uma breve pausa durante a noite. Podiam dormir apenas por turnos de 15 minutos, enquanto outros o substituíam. Thor estava deitado ali no barco, na escuridão da noite, com Kron enrolado ao lado dele. Aquela era a noite mais escura e mais clara que ele já tinha visto. O mundo inteiro estava cheio de estrelas cintilantes, vermelhas e amarelas. Felizmente, o clima de verão tinha se estabelecido e não tinha estado muito frio. A brisa úmida do oceano o havia refrescado e ele tinha adormecido por alguns momentos, apenas para ser despertado minutos depois. Ele se perguntava se isso era parte da centena, se essa era a sua forma de quebrantar-lhes o espírito. Ele estava começando a perguntar-se, seriamente, o que mais estaria reservado para ele e se ele poderia lidar com isso. Seu estômago roncou. Na noite passada ele teve por comida apenas um pequeno pedaço de carne seca e salgada e um pequeno frasco de rum para ajudar-lhe a engoli-la. Ele deu a metade da carne para Kron, que a mastigou em uma única mordida e imediatamente choramingou pedindo mais. Thor se sentia péssimo por não ter mais nada para lhe dar. Mas ele mesmo não tinha uma boa refeição há dias e estava começando a sentir falta do conforto de casa. Por quanto tempo isso vai continuar? Thor ouviu um garoto, um par de anos mais velho que ele, perguntar para outro. O tempo suficiente para matar todos nós, respondeu outro garoto que respirava ofegante. Você já esteve nas ilhas antes? Um rapaz gritou para o outro, um mais velho, que estava sentado ali remando, sombrio. Quanto tempo falta para chegarmos? Que tão longe nós estamos? O mais velho, alto e musculoso, deu de ombros. É difícil dizer, ele falou. Ainda não chegamos à Muralha d'Água. Muralha d'Água? O outro rapaz exclamou. Mas o rapaz mais velho respirava com dificuldade e calou-se novamente. O navio deslizou de volta no silêncio. Tudo o que Thor podia ouvir era o som dos remos batendo incessantemente na água. Thor olhou para baixo, pela milionésima vez, apertando os olhos, protegendo-se contra o brilho do sol. Ele estava maravilhado com a cor amarela da água. Era clara em certos lugares, especialmente perto da superfície, e quando ele olhava para baixo via várias criaturas marinhas exóticas nadando ao lado do barco, seguindo-os, como se estivessem tentando acompanhá-los. Ele viu uma longa serpente roxa com uma dúzia de cabeças distribuídas ao longo de seu corpo. Seu comprimento era quase igual ao do barco. Enquanto prosseguiam, as cabeças da serpente se projetaram do seu corpo em direção ao espaço aberto. Suas bocas, cheias de dentes afiados, abriam e fechavam. Thor não podia imaginar o que a serpente estaria fazendo. Estaria respirando?
Estaria tentando pegar algum inseto no ar? Ou estaria ameaçando-os? Thor mal podia imaginar que tipo de criaturas estranhas o aguardavam no lugar para onde eles estavam indo. Ele tentou não pensar nisso. Era uma parte diferente do mundo e tudo era possível. Seria também uma parte do treinamento? Ele se sentiu desanimado ao sentir que isso era bem provável. Um dos garotos, um rapaz alto, frágil, a quem Thor reconhecia dos campos de jogos, de repente se inclinou sobre seu remo e caiu com um baque surdo no chão de madeira. A cerca de 10 metros de distância, era um menino do exército com os escudos. O único que tinha tido medo de fazê-lo. Era aquele a quem tinha mandado dar várias voltas extras. Thor tinha tido muita pena dele naquele dia, e ainda tinha pena dele agora. Sem pensar, Thor parou de remar, saltou de seu assento e correu para o lado dele. Ele estava vagamente consciente de que era contra as regras que ele deixasse o seu lugar, mas ele simplesmente reagiu ao ver seu companheiro da legião em apuros. Ele virou e olhou para o rosto do garoto. Seu rosto estava muito vermelho, a pele queimada pelo sol e seus lábios muito secos e rachados. Ele estava vivo, mas sua respiração era fraca. Levante-se, Thor exortou, sacudindo. Os olhos do garoto piscaram. Eu não aguento mais, ele respondeu com voz fraca. Levante-se, Thor sussurrou com urgência. Levante-se rápido, antes que eles o vejam. Thorgrim, Coke exclamou. Thor sentiu um forte pontapé na parte baixa de suas costas e saiu voando pela frente. Caiu de cara no chão do barco. A madeira golpeou duramente seu rosto e as palmas de suas mãos quando ele atingiu o chão. O que você acha que está fazendo? Thor estava indignado, com o rosto vermelho de raiva, mas ele conteve de fazer algo precipitado. Ele se virou e olhou para cima. Ele desmaiou, Thor protestou. Eu só estava ajudando. Você nunca deixe o seu lugar, por qualquer razão. Você não está cuidando de bebês aqui. Se ele cair, deixe-o cair. Coke gritava com as mãos nos quadris, de pé, bem acima de Thor. Thor sentia brotar ódio por esse homem. O que doía mais do que o chute era que ele tinha gritado na frente dos outros garotos. Isso feria o seu orgulho, e Thor prometeu vingança. Às vezes, Coke podia ser um comandante muito duro. Kron veio correndo ao lado dele e rosnou para Coke. Ao vê-lo, Coke pareceu ficar cauteloso e evitou chegar mais perto. Em vez disso, ele apontou com um dedo trêmulo para seu assento. Agora volte para lá, ele gritou, ou eu jogarei você para fora deste barco. Thor apoiou-se em um joelho e levantou-se. De repente, ele avistou algo por cima do ombro de Coke, que o fez congelar. Cuidado! Thor gritou apontando. Coke virou-se, mas já era tarde demais. Thor não teve escolha. Ele se agachou e investiu contra Coke, derrubando no chão, justo a tempo. Uma fração de segundos depois, ouviu-se uma explosão retumbante e uma bala de canhão veio voando pelo ar, direto a eles. Ela subiu pelos ares do convés do navio, passando justo onde Coke estava de pé segundos antes e quase roçou a cabeça dele quando atingiu o convés. Ela chamuscou a varanda do barco, fazendo um forte ruído ao estilhaçar a madeira. Milagrosamente não causou sérios danos ao navio. A bala do canhão seguia sua trajetória e caía na água, criando uma onda enorme. Por causa do aviso de Thor, todos os outros membros da legião se abaixaram bem a tempo. Eles se deitaram no chão como se fossem um só, levantaram as cabeças e olharam para fora. Lá, no horizonte, remando em direção a eles, havia um enorme navio negro. Ele navegava com uma bandeira amarela que portava o emblema de um escudo negro em seu centro. 2 chifres se projetavam dele. Um navio do Império, Coke exclamou. O navio aproximava-se rapidamente. Seu grande canhão apontava para eles e estava tripulado por pelo menos uma centena de soldados. Os navios estavam em total desigualdade de condições. Outro navio era bem maior, tinha um canhão
e estava tripulado por muitos mais soldados. Pior ainda, ele estava tripulado pelos selvagens do Império. Eles eram criaturas enormes, com músculos salientes, sua pele era vermelha e de suas cabeças carecas saíam chifres. Eles tinham grandes olhos amarelos e um pequeno triângulo como narizes. Possuíam mandíbulas incrivelmente largas, com fileiras de dentes afiados e 2 grandes caninos que se projetavam de cada extremidade. Eles eram criaturas impressionantes e se erguiam sobre o convés, empunhando suas espadas e estavam babando diante da visão de sua nave. "Todos aos seus postos!" Coke gritou, ficando de pé. Os rapazes entraram em ação. Thor mal sabia o que estava acontecendo, ou o que ele deveria fazer, mas os rapazes mais velhos pareciam saber seu lugar. "Arqueiros à frente!" Coke exclamou. "Preparem suas flechas, todos os outros acendam as flechas." Todos, em torno de Thor, os rapazes mais velhos e mais disciplinados correram para a borda do navio e agarraram os arcos e flechas das prateleiras laterais. Os membros mais jovens da legião correram para o lado deles, agarraram trapos e os embebedaram em óleo. Depois enrolaram os trapos na ponta das flechas e acenderam as chamas. Thor queria ajudar. Ele viu um arqueiro ajoelhado, sem ninguém para ajudá-lo, e se apressou para entrar em ação. Ele correu para o lado dele com um pano imbuído em óleo, amarrou-o na ponta da flecha e acendeu, depois de colocá-la no arco. O rapaz imediatamente reteçou o arco e disparou. O mesmo fizeram dezenas de outros ao seu redor. As flechas em chamas cruzaram o ar e caíram em uma curta distância, sibilando ao mergulhar no mar. Uma dezena delas atingiu o navio inimigo, mas elas haviam falhado seu alvo, atingido o convés, caído bem perto das enormes velas de lona. Os selvagens bem treinados imediatamente se lançavam sobre as flechas e as jogavam fora. A primeira saraivada não tinha causado nenhum dano. O Império, por outro lado, ajustou seu canhão e disparou de novo. "Abaixo!" gritou Coke. O coração de Thor batia acelerado. Ele deitou-se de bruços no convés junto com todos os outros e puxou Kron para perto dele. Ouviu-se o ruído de outra explosão, e outra bala passou voando de novo pelos ares, roçando novamente o navio. Só que dessa vez se ouviu um ruído bem mais forte, de madeira estilhaçando. A bala conseguiu destruir um bom pedaço da varanda do barco, e com o impacto, os estilhaços de madeira voaram rápido, como mísseis sobre a cabeça de Thor. "Voltem aos arcos!" Coke exclamou. Os arqueiros tomaram seus lugares novamente, e Thor correu para ajudar. Ele acendeu uma flecha e a entregou para um arqueiro, quem imediatamente a colocou no arco e disparou. O barco estava mais perto e dessa vez eles tiveram mais sorte. O navio do Império, destemido, vinha rápido. Seus tripulantes não estavam preocupados com a aproximação. Estavam a quase 50 metros de distância. Eles deviam ter pensado que poderiam alcançá-los rapidamente e que as flechas não causariam dano. Esse foi o seu grande erro. Dessa vez, várias dezenas de flechas em chamas atingiram as velas. Enquanto os selvagens se desfaziam de algumas delas, um bom número das flechas havia incendiado. Em instantes, as velas estavam em chamas. "Abaixo!" Coke gritou. Thor olhou para cima a tempo de ver os selvagens de pé na varanda do navio, segurando lanças enormes e atirando-as em seu barco. Thor se agachou puxando Kron com ele. Seu coração batia descompassado enquanto as lanças passavam zunindo pelo ar ao redor dele. Ele ouvia as lanças perfurando a madeira. Ele ouviu um grito e se virou para ver um garoto mais velho, o qual ele não conhecia, gritando, agarrando seu braço perfurado por uma lança, o qual o sangue jorrava. Thor rapidamente inspecionou os outros e viu que, por sorte, nenhum deles parecia gravemente ferido, ou, pior ainda, morto. A maioria tinha conseguido cobrir-se a tempo. Thor olhou para trás e viu que o navio do Império estava ainda mais perto, agora talvez a 30 metros de distância.
Ele podia ver os olhos amarelos dos selvagens. O navio estava envolto em chamas, mas os seus guerreiros pareciam não se importar. Eles remavam com força redobrada, preocupados por alcançar o navio da legião e, aparentemente, apoderar-se dele. Kron chiava e rosnava para o navio estrangeiro. "As lanças!" Coke gritou, enquanto ele corria e pegava uma para si. "Atirem as lanças neles!" Todos os rapazes ao redor de Thor entraram em ação, correndo para pegar as lanças presas na madeira. Thor correu e agarrou uma para si, puxando-a para fora da madeira. A lança era grossa e longa, e para surpresa de Thor, ela estava profundamente metida na madeira. Ele teve de usar toda a sua força para retirá-la, mas ele conseguiu. Ele correu para a borda do navio e estudou seu alvo. Ao lado dele, Rhys e Elden atiravam lanças, e Thor viu como elas não chegavam até o navio e caíam na água. O mesmo ocorria com quase todas as lanças que eram atiradas pelos outros rapazes. Muito poucas atingiam o navio e aquelas que o faziam não atingiam o alvo. Thor voltou sua atenção para uma única corda grossa, no alto do navio inimigo. Ela sustentava o mastro principal e o mantinha no lugar. Ele fechou os olhos e se concentrou, sentindo uma energia brotar dentro dele, sentindo uma onda de calor invadir seu corpo. Ele tentou deixar sua força energética apoderar-se dele, guiá-lo e controlá-lo. Thor deu vários passos à frente, inclinou-se para trás e atirou a lança no ar. Ele viu quando ela saiu voando e sentiu-se inchar de orgulho ao perceber que a lança seguia bem o seu curso. Foi um golpe perfeito. A lança cortou a corda principal ao meio e ela estalou com um ruído retumbante. Ao fazer isso, sua vela em chamas começou a balançar e em seguida desabou, caindo verticalmente em todo o navio. Suas chamas engoliram todo o convés. Ouviu-se os gritos dos selvagens quando o fogo começou a queimá-los. Momentos depois, o navio começou a balançar violentamente e em seguida tombou para o lado e virou. Os selvagens saltaram para as águas. Os membros da legião soltaram um grito vitorioso, e Thor se perguntava se alguém tinha visto quando ele atirou a lança. "Lindo arremesso", alguém disse, e um garoto que Thor não reconhecia deu-lhe um tapinha nas costas. Thor se virou e viu que os outros olhavam para ele com admiração. Ele sentiu o peito inchar de orgulho. Sentiu uma sensação de vitória. A princípio, ele havia sido invadido pelo terror ao ver o navio do Império, ao perceber que eles estavam realmente em território hostil. Mas agora que ele tinha derrotado o navio, ele sentia que tudo era possível. Ele achava que, se pudessem suportar isso, eles poderiam suportar qualquer coisa. Foi então quando ouviram um grito. "A frota do Império!" Thor olhou para cima e viu um dos membros da legião no alto do mastro, olhando e apontando para o horizonte. Thor correu para a grade com os outros e olhou para fora. Seu coração deu um salto. Lá no horizonte havia toda uma frota de navios do Império. O coração de Thor martelou em seu peito. Não havia nenhuma maneira de que pudessem derrotar todos aqueles navios, e nenhuma maneira de poder escapar de volta para o Anel a tempo. Eles estavam liquidados. "A muralha d'água!" alguém berrou. Thor virou-se para o outro lado e viu, no horizonte, o que parecia ser uma muralha de água. Era diferente de tudo o que já tinha visto. Aquele era um dia perfeitamente claro. O céu estava claro em torno deles e ainda assim, lá no horizonte, estava uma parede reta de chuva. Ela não se movia, apenas estava lá, como uma cachoeira no meio do nada. "O que é aquilo?" Thor perguntou para Rhys, que estava de pé ao seu lado. "É a fronteira para o outro lado, para o Mar do Dragão." "Aos remos! Alinhem-se para a muralha d'água!" Coke gritou, freneticamente. Era a primeira vez que Thor ouvia o medo em sua voz. Thor correu de volta para o seu lugar, remando com todas as suas forças, assim como todos ao seu redor. O navio começou a se mover rapidamente, direto para a parede.
Eles chegavam mais perto e uma forte corrente sugava o navio, como um redemoinho. Thor olhou para trás e viu os navios do Império investindo contra eles. O que fazemos com os navios do Império? Thor gritou para Hisse. Hisse, na frente dele, abanou a cabeça. Eles não vão seguir, não através da muralha de chuva. Mas por quê? Thor perguntou. É muito perigoso, eles não se arriscariam. Além daquele muro, existe um mar de monstros. Thor olhou para a água e imaginava. Mas se é muito perigoso para eles, que esperança há para nós? Hisse abanou a cabeça. É a única maneira. Nós não temos escolha. Quando se aproximaram da muralha d'água, Thor ouviu o rugido das águas chocando entre si. Sentiu as gotas salpicando e chegando até mesmo onde ele estava. Ele olhou para trás para ver que os navios do Império tinham deixado de persegui-los. Thor sentiu-se aliviado por se livrar deles, mas ao mesmo tempo estava assustado pelo que estava diante de si. Kron choramingava. O corpo de Thor ficou encharcado com água gelada. Seu mundo se tornou uma mancha nebulosa. Ele se agarrava ao mastro para preservar sua vida, e todos os outros rapazes ao seu redor fizeram o mesmo. Em momentos, ele estava encharcado pela água. Ela caía sobre Thor com tanta força que o fez voar pelo navio. Ele tentou agarrar-se, mas não conseguiu. Suas mãos se soltaram. Ele escorregou e saiu deslizando pelo convés. A água enchia seus olhos, seus ouvidos e seu nariz. Ele estendia as mãos, debatendo-se desesperadamente enquanto tentava respirar, e acabou enchendo os pulmões de água. Thor não podia deixar de pensar. Se essas águas eram tão perigosas para o Império, que tipo de criaturas poderiam estar além delas?